No vídeo de hoje, conheceremos a beleza dos muxarabis. Não sabe o que é? Prepare-se, pois descobrirá que esse elemento tradicional da arquitetura árabe, presente desde o século XIV em países da Ásia e Oriente Médio, está mais presente na sua vida do que imagina. Bem-vindo! Conheça as curiosidades da arquitetura de ontem e de hoje. Vamos começar nosso passeio pelo sentido da palavra muxarabi. Ela é uma derivação da palavra árabe, mashurabia, que no seu sentido original está ligado ao verbo beber e indicava os locais onde jarros e bacias de água eram colocados para manter a água fresca. Devido às altas temperaturas e à baixa umidade, um painel trançado com aberturas, feito de madeira e compondo padrões geométricos, era usado para capturar e resfriar passivamente o vento, gerando um resfriamento evaporativo. Dessa forma, a água permanecia fresca para o consumo. Com o tempo, esses espaços foram incorporados aos ambientes. Instalado nos vãos de portas e janelas, passou a ser um recurso para refrescar os ambientes, as pessoas, favorecer a privacidade interna e também muito desejado como elemento de adorno das edificações, por criar padrões geométricos sofisticados e personalizados. Após consolidar-se como um item fundamental da arquitetura árabe, essa solução migra para a Europa através dos mouros, chegando ao Brasil junto com os colonizadores portugueses. Dentre eles, vieram artífices que trouxeram consigo as técnicas e tradições de construção aprendidas em contextos muçulmanos. Bem aceito e incorporado à arquitetura colonial brasileira, torna-se um de seus elementos principais, principalmente nas regiões mais quentes do país. Também manteve suas tradições originais, refrigerando os ambientes e dando privacidade às pessoas no conceito do ver sem ser visto, pois quem está dentro do imóvel consegue ver quem está fora, mas não o contrário. Apesar de fortemente enraizado na cultura colonial brasileira, o muxarabi quase desapareceu por completo com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808. Duas foram as razões para tal. Primeiro, pregava-se que a cultura do Brasil deveria deixar sua arte colonial e assimilar as novas tendências europeias como o neoclassicismo, e o fato de favorecer a privacidade, facilitando possíveis atentados contra a vida do rei. E quais são as principais aplicações e características do muxarabi? Começaremos com a privacidade. Suas tramas entreabertas permitem que a pessoa que está dentro do ambiente possa visualizar o espaço externo sem que seja percebida. A essa situação, damos o nome de ver sem ser visto. Não foi a primeira aplicação do muxarabi, mas quando foi incorporada às aberturas das janelas, mostrou-se muito eficiente. Quanto à ventilação, esse é o seu principal uso desde que foi criado. Seus ornamentos vazados permitem que o ar flua entre o ambiente externo e interno, melhorando muito a circulação do vento. Em tempos de calor excessivo, torna-se uma excelente solução para regular a temperatura do ambiente, mantendo-o fresco e arejado. Seus elementos vazados também funcionam como bloqueio à incidência de raios solares, evitando o superaquecimento, ao mesmo tempo que proporciona a entrada de luz natural, tão importante para higienizar e esterilizar o ambiente interno. Seus efeitos de sombra permitem que os espaços onde estão instalados sejam aconchegantes, adicionando uma atmosfera lúdica e agradável. Inicialmente, o muxarabi era uma trama de ripas de madeira entrelaçada, com pequenas aberturas entre elas, formando padrões geométricos. Com o passar do tempo, outras soluções mais elaboradas surgiram, criando uma estética muito apreciada na decoração e mesmo na composição das fachadas das edificações. O impacto desses novos padrões geométricos foi imenso, pois permitiram que a arquitetura árabe e posteriormente as demais se destacassem pela beleza de seus desenhos. Deixou de ser restrito ao fechamento de pequenos ambientes para refrigeração e privacidade e passou a ocupar lugares nobres nos projetos arquitetônicos. Inserido em janelas, varandas, fachadas de edifícios, painéis de parede, divisórias de ambientes, fixas ou deslizantes, mobiliário, portas e pergolados, e o que mais a sua criatividade imaginar, criou novas soluções estéticas e espaciais,
que dão identidade e destaque, personalizando o ambiente ou a edificação. E quais materiais podem ser utilizados na confecção de um muxarabi? Inicialmente, era construído com ripas de madeira, pois tinha uma função muito específica, mas com o passar dos tempos, sua dispersão pelo mundo e o desenvolvimento tecnológico, muxarabi passou a ser mais um conceito do que propriamente uma característica rígida de construção. Qualquer peça produzida que possua as características descritas anteriormente pode ser chamada de muxarabi. Hoje em dia, os materiais mais utilizados são: madeira, excelente para espaços internos, mobiliários, fechamentos de varandas, janelas e portas internas, preferencialmente usada em locais com pouca incidência de sol e chuva, para não afetar a sua durabilidade. Mas em caso de uso externo, o ideal é trabalhar com madeiras maciças com proteção adequada. Palha. No norte e nordeste do Brasil, o muxarabi sofreu uma adaptação muito interessante quando a madeira foi substituída pelo trançado de palha. Também conhecido como urupema, esse trabalho em palha tem sua origem na cultura indígena, sendo muito utilizado na confecção de utensílios diversos, como cestos e peneiras. A substituição da madeira pela palha se deu porque os proprietários das casas mais pobres não tinham condições de usar a madeira por conta do custo elevado. Por se tratar de elementos frágeis, não se tem registros preservados nos dias de hoje. Aço, ferro forjado e alumínio. Ideal para recobrimento de fachadas externas, pois tem muita resistência à ação da chuva, incidência solar, ventos e impactos mecânicos. Esses materiais mostram-se mais versáteis que os demais, permitindo designs arrojados com o uso de ferramentas de corte a laser, aliado à modelagem de formas curvilíneas ou retas, adaptando-se ao local em que será aplicado e ao conceito definido no projeto arquitetônico. Plásticos e resinas. Também são ótimas soluções, normalmente confeccionados em blocos, onde se destacam pela transparência de suas cores e formas inovadoras. São mais utilizados em ambientes internos, na confecção de painéis divisórios ou elementos decorativos. Concreto, mais utilizado na confecção de painéis de cobogó e brises, tem a grande vantagem da sua solidez, sofre pouco com as intempéries e permite soluções fantásticas na composição de fachadas, sempre criando um ar de leveza em construções mais robustas. Vou abrir um parênteses para falar rapidamente do cobogó, tema que será abordado em outro vídeo. Dentre as inovações que a cultura brasileira deu ao conceito de muxarabi, o cobogó é uma criação genuinamente tupiniquim, parte importante do movimento da arquitetura moderna brasileira e utilizado por vários arquitetos renomados. Criado pelos engenheiros e arquitetos Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest August Beckmann e Antônio de Góes, o cobogó, nome originado a partir das iniciais dos sobrenomes desses três inventores, representa elementos vazados que permitem a circulação de ar e luz nos espaços, além de promoverem um visual interessante e diversificado às fachadas. Alvenaria. Por minha conta e risco, aproveito para fazer uma referência ao meu trabalho como arquiteto. Atualmente, uso em meus projetos painéis de alvenaria com blocos de tijolos que criam os efeitos do muxarabi. Com eles, além de ser uma marca personalística dos meus projetos, consigo agregar valor estético e criar espaços lúdicos nas residências que projeto. Agora com vocês, alguns projetos especiais em que o muxarabi foi o elemento principal na concepção estética e funcional da edificação. São projetos de grande porte e impactantes, referências na arquitetura mundial. Começa esse tour com a Biblioteca de Alexandria, localizada no Egito. Inaugurada em 2002, projetada pelo escritório norueguês Snoeretta, é um exemplo contemporâneo de como o muxarabi pode ser reinterpretado. Em algumas áreas da biblioteca, treliças foram aplicadas para controlar a iluminação natural e garantir conforto térmico em uma região de clima quente. Agora veremos o Instituto do Mundo Árabe, localizado em Paris, França. Projetado por Jean Nouvel, o edifício é um ícone da arquitetura contemporânea e celebra a fusão de culturas. Sua fachada é composta por painéis metálicos inspirados nos muxarabis e que utilizam tecnologia de ponta para abrir e fechar de acordo com a intensidade da luz solar,
garantindo um equilíbrio entre ventilação, iluminação e controle térmico. As torres gêmeas Al Bahar Towers, em Abu Dhabi, projetadas pela Aidas Architects, são outro exemplo impressionante da aplicação contemporânea dos musharabis. Com uma fachada de 1000 painéis triangulares móveis que se abrem e fecham em resposta à luz solar, as torres se destacam por sua abordagem sustentável ao sombreamento, utilizando princípios inspirados nos musharabis tradicionais para reduzir a necessidade de resfriamento artificial em clima árido. Também situado em região árida, o King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, na Arábia Saudita, projetado por Zaha Hadid, utiliza treliças e fachadas que evocam o design do musharabi em sua estrutura geométrica, sendo um exemplo de como a arquitetura contemporânea pode integrar princípios antigos em edifícios inovadores, promovendo ventilação natural e protegendo os ambientes internos do calor intenso. No Brasil, nosso representante é o Parque Guinle, no Rio de Janeiro. Originalmente concebido em 1920 como os Jardins da Residência de Eduardo Guinle, passou em 1943 por plano de urbanização que teve como autor o arquiteto Lúcio Costa. De uma proposta inicial com um conjunto de 6 prédios em pilotis, para melhor adequação ao relevo local, apenas 3 foram construídos. Um dos elementos mais marcantes do projeto é a sua identidade visual, composto por vários painéis de cobogó com desenhos diversificados e brisas de madeira pintados, configuram a modulação da fachada e estão dispostos sob uma lógica irregular, garantindo proteção solar e amenização térmica. Integrando as edificações com a vegetação do parque, cores terrosas fazem esse papel. A presença dos musharabis e suas variações atualmente no Brasil se manifesta muito nos projetos residenciais, buscando aliar conforto ambiental, ventilação, luz natural e clima agradável com design arrojado. Saber integrar esse elemento tradicional às novas tecnologias, além de um grande desafio, também se torna uma excelente opção para dar personalidade aos ambientes. A seguir, 2 exemplos bem marcantes do emprego do musharabi na arquitetura brasileira. Projetada para integrar ambientes internos aos externos e servir de área única de contemplação, a Casa Tchai, de autoria dos arquitetos Márcio Kogan, Gabriel Kogan e Carolina Castro Viejo, do estúdio MK27, transmite a seus ocupantes a perfeita atmosfera baiana, que instiga o relaxamento e bem-estar trazidos do contato com a natureza. Portas e painéis de musharabis foram instalados para permitir a entrada de ventilação e luz natural nos ambientes. Arquitetura contemporânea, com linhas retas, grandes vãos, integração entre o interno e o externo, com aproveitamento da iluminação e ventilação naturais, proporcionando espaços confortáveis para o convívio familiar, bem como para receber. Essas foram as principais inspirações para o desenvolvimento da Casa Musharabi, realizado pelo escritório Sidney Quintela Architecture e Urban Planning, localizado em Feira de Santana, na Bahia. A principal característica do projeto é a previsão de iluminação e ventilação natural cruzada, o que possibilita um baixo consumo de energia e conforto térmico. A utilização de musharabis busca controlar a incidência solar na edificação, permitindo um clima agradável no interior da residência. Estamos chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Acione o sininho para receber novos conteúdos e não esquece de deixar seu comentário sugerindo novos temas para vídeos futuros. Saiba que sua participação é muito importante para a divulgação do canal. O Arquiteto Curioso fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.